amanheceu, amanhecer com Jesus faz toda a diferença. Bom dia, Pastor Mauro, bom dia a todas as famílias que estão nos acompanhando em mais um culto doméstico. Temos cultos nas quartas e nas sextas, às 18h30, no domingo, às 8 horas da manhã, temos a escolinha com as crianças, depois a escola dominical, e às 17h30 temos o culto à noite. Se você deseja falar conosco, entre em contato no número 6299095946. E todos sejam muito bem-vindos a mais um culto doméstico. Bom dia, povo de Deus. Amanheceu. É muito inspirador o amanhecer no sertão. O amanhecer na roça, como dizemos aqui, né? Muitos irmãos agora nas fazendas também participando desse jejum espiritual. A lida na fazenda começa bem mais cedo. E muitos 5 horas da manhã já estão na lida. Portanto, quer esteja na cidade, nos grandes centros, nas pequenas cidades, nas fazendas, todos sejam muito abençoados hoje com mais uma porção do pão nosso de cada dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. No Salmo 46, versículo 1, a palavra diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Isso quer dizer que Ele nunca se esquece de nós. Ele sempre lembra de nós. Essa expressão, Deus lembrou, ela é encontrada 73 vezes nas Escrituras. Isso quer dizer que Deus não esquece de nós, especialmente nas horas que parece que a gente está sozinho, mas a gente não está. Ele mostra que a gente não está sozinho, nem um minuto da nossa vida. E quando nós enfrentamos situações como na saúde, por exemplo, quando os médicos dizem o quadro é irreversível, e tantas outras situações na vida, nós nos preocupamos, embora nós sabemos que preocupação não é virtude. Em outras palavras, não há virtude na preocupação, mas a preocupação é do humano. Por mais que a gente tenha essa consciência, ainda assim a gente preocupa, né? Preocupa com o resultado de exames, preocupa com situações que nós dizemos que nada mais pode ser feito. Mas sempre lembrando assim, que Deus se lembra de nós. Deus se lembra de mim. Isso é maravilhoso. Às vezes o pai esquece, a mãe esquece, os filhos esquecem, mas sei que Deus se lembra de mim. Em nenhum minuto Ele me deixa só. E nós sabemos que é apenas uma questão de tempo até Ele aparecer e reverter a situação. O importante é nós crermos que não existem situações irreversíveis. Para Deus não, para nós sim, para Deus não. Acho que não é por acaso que essa frase
eu vejo, né, que esta frase, Deus se lembrou, aparece tantas vezes assim nas Escrituras. Deus quer que saibamos que podemos contar com Ele. Viu a Escritura? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, na hora que parece que Ele está muito longe da gente. Mas Ele simplesmente prova que Ele está presente. Então, essa expressão Deus se lembrou quer dizer mais do que o fato que Deus não se esqueceu de você. Hoje mesmo, pessoas que estão agora ouvindo esta meditação e às vezes em lágrimas, parece que estou só nessa situação, ninguém pode fazer nada por mim, parece que Deus está tão longe de mim. Mas Ele não está longe, Ele não se esquece. Quando dizem Deus se lembra de você, significa que Ele nos maravilhará com suas bênçãos. Ele mostra de uma maneira mais evidente as suas bênçãos. Aí a presença dele se torna uma grande bênção para nós, porque às vezes nós acostumamos. Às vezes para nós não faz diferença se ele está presente ou não. Quando está tudo bem, nem horário a gente ora direito. Então às vezes ele permite situações adversas, situações complicadas, para a gente perceber, entender que Ele está presente. Significa que Ele nos maravilhará com suas bênçãos. É aí que nós testificamos, dizemos, que maravilha. A presença de Deus é maravilhosa, Deus é maravilhoso. Quão grandes bênçãos nós alcançamos, que grande bênção eu alcancei, e aí nós damos testemunhos, nós mandamos um testemunho para a igreja, para ser lido para a igreja. A nossa alegria de saber que Deus não falha, Deus é fiel, Deus está presente. Mas às vezes precisa de situações assim para a gente entender. Então Ele opera maravilha, Ele nos maravilhará com suas bênçãos e nos surpreenderá com sua bondade. Porque às vezes vira apenas uma rotina. Deus é bom Pai, Deus é bom. Todo mundo diz a mesma coisa, né? Então, meus irmãos, é tempo de confiar. É tempo de confiar. Em qualquer situação do tempo, em qualquer fase do tempo, em qualquer fragmento do tempo, porque o tempo nós apenas enxergamos em fragmentos. Cada dia é um fragmento, cada hora é um fragmento na nossa vida. Mas Deus tem a totalidade. Até hoje eu alcancei 68 anos de idade e são fragmentos, cada ano é um fragmento da minha vida. Mas Deus tem a totalidade do tempo que ainda me resta pela frente e até entrar a eternidade. A totalidade está nas mãos de Deus. É por isso que nós aprendemos a não julgar uns aos outros, porque nós só enxergamos os fragmentos um no outro. Nós não enxergamos a totalidade. Quando Deus se lembra de você, Ele faz muito mais do que apenas pensar em sua vida. Ele aparecerá e se mostrará como nunca viu antes. Veja, Ele está presente, mas Ele aparecerá e se mostrará como nunca.
como nunca viu antes, como nunca eu vi antes, como nunca você viu antes. Nós temos tantos exemplos na Bíblia, né? Lembrando aqui de Raquel, esposa de Jacó, ela queria muito ter um filho, mas era estéril. E lá era opróbrio uma mulher não ter um filho. E ela não tinha, ela não gerava filhos. Depois de muito tentar, não conseguiu conceber. Seu útero era estéril. E naquele tempo uma mulher era menosprezada se não conseguisse dar um filho ao marido. O fato de não terem filhos trouxe vergonha, trouxe tristeza a ela e ao marido. Ano após ano se passou e Raquel se sentia sozinha, vazia, como se fosse menos do que deveria ser. É o sentimento que ela tinha. E para piorar as coisas, sua irmã Leia teve um bebê atrás do outro. Era como colocar sal na ferida. Mas um dia aconteceu algo que reverteu tudo. As Escrituras dizem que Deus se lembrou de Raquel. Está vendo? Naquela situação, Raquel teve a oportunidade para ver uma maravilha de Deus. Quando uma mulher, uma irmã, tem esse desejo de se tornar mãe, de ter um filho, e vê a sua irmã tendo um filho após o outro, traz uma tristeza, traz um abatimento emocional. Mas as Escrituras dizem que Deus se lembrou de Raquel um dia. Então essa frase não é interessante? Ela diz, Raquel, vamos prestar atenção nisso aqui. Olha que frase interessante. Deus se lembrou de Raquel. Isso é muito bom. Mas o mais importante do que isso é que Raquel se lembrou de Deus. Claro que é bom quando chegamos até Deus, quando nós nos lembramos dele. E ainda mais significa, porém, quando Deus se lembra de você. Isso é maravilhoso e não demorou muito quando esta grande bênção chegou para Raquel. Ela se lembrou de Deus. E ela viu que Deus não se esqueceu dela. São nessas horas que Ele mostra que sua presença é importante nas nossas vidas. Eu não sei qual é a situação adversa que cada um dos nossos irmãos estão enfrentando hoje, nesse dia, exatamente hoje. Mas eu gosto de, quando eu leio sobre os personagens da Bíblia, eu gosto de falar assim. Eu não sou Abraão, mas eu tenho o Deus de Abraão. O Deus de Abraão é o meu Deus. A fé que Abraão tinha em Deus é a fé que eu tenho em Deus, não é diferente. A irmã pode dizer, eu não sou a Raquel, mas o Deus da Raquel é o meu Deus. O Deus de Raquel, lá do tempo de Jacó, lá os patriarcas, é o meu Deus, é a mesma fé que estava no coração dela, está no meu. Ela se lembrou de Deus e Deus mostrou para ela que ele nunca se esqueceu dela. Apenas uma situação para que ela visse com mais clareza, com mais firmeza, que Deus estava presente em sua vida. Eu gosto de falar isso, irmãos. Deus, nessas horas incertas, horas de desespero, horas de lágrimas,
Deus não entra em cena. Ele apenas mostra que ele nunca sai de cena das nossas vidas. Nunca. Em situações normais da vida, dificilmente a gente vê a diferença entre Deus estar presente ou não. Tá tudo bem, tudo normal. Mas é justamente nessas horas complicadas da vida, que nós podemos alcançar a grande experiência de que Deus não sai de cena das nossas vidas. Em todas as situações da minha vida, quando eu mais precisei que Deus entrasse em cena, Ele não entrou. Eu orei, eu pedi, Ele não entrou em cena. Ele apenas mostrou que Ele não sai de cena. Ele está sempre presente nas nossas vidas. Deus se lembrou de mim. Deus se lembrou de você. A partir de hoje, minha irmã que está nos ouvindo agora, quem sabe passando por essa mesma situação de Raquel, creia que Deus se lembra de você hoje. E você pode se tornar uma mãe feliz, abençoada, alegre. Deus pode te mostrar hoje que Ele se lembra de você. Nesse sentido, a irmã pode orar: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Mostra-me a tua maravilha. Mostra-me a tua bondade. Se a minha fé não é suficientemente grande para alcançar esta bênção, essa vitória, que essa vitória aumente a minha fé. Se minha fé não é suficiente para alcançar esta cura, que essa cura aumente a minha fé. Essa oração agrada a Deus. Não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas fale comigo assim: Deus, lembra-te de mim. Isto quer dizer, Ele vai te mostrar que Ele nunca esqueceu. Ele vai se desvelar. Ele vai aparecer. Ele vai se tornar palpável. Você vai sentir a sua presença. E essa grande bênção vai acontecer na sua vida. Aquela situação de Raquel, quantas vezes ela foi para detrás de uma porta chorar? Cada vez que sua irmã tinha um bebê, penso que ela caía em prantos. Porque seu marido tinha direito até mesmo de deixá-la, de divorciar-se dela. Era muito grande a sua dor. Cada vez que ela via uma mãe com um bebê no braço, era como um sal na ferida. Pode haver irmãs agora sofrendo com esta mesma ferida emocional e que ela alcance a experiência que Raquel alcançou, de poder dizer: Deus lembrou-se de mim. Graças a Deus, todas as situações adversas, todos os teus filhos, ó Pai, alcance essa experiência hoje. Mostre, Senhor, para cada um que o Senhor está presente na sua vida, e isso possa aumentar, magnificar a fé de cada um de nós, porque é no poderoso nome do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o provedor, o Cordeiro provido por Deus, que nós oramos depois desta meditação. Amém. Receba, irmão, a sua bênção. Tome a bênção. Diga aí agora, amém. Tome a bênção. Tome a bênção, irmã. Se torne uma mulher alegre e feliz. No nome poderoso e infalível de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.